Então, hoje, dando continuidade à nossa disciplina, a gente vai estudar um pouquinho sobre o gráfico e a aplicação da função logarítmica, né? O professor André explicou muito bem o que é logaritmo, né? Como é que a gente resolve. O professor Nilmar falou da função logarítmica. E hoje a gente vai aprender a construir gráfico e fazer aplicações da função logarítmica, né? Fazer a interpretação. E aí já vou adiantando que se a gente sabe fazer o gráfico da função exponencial, fica muito fácil fazer o gráfico da função logarítmica. Então vamos ver como é que a gente pode fazer. Então, como é que é o nosso gráfico, né? Só resumindo de uma forma bem rápida. Como log de x na base A é uma função crescente de x quando a base é maior que 1, e como log de 1 na base A é igual a zero, segue que para qualquer base maior que 1, os números compreendidos entre 0 e 1 têm logaritmo negativo, e os maiores que 1 têm logaritmo positivo. E aí vamos associar de novo a função exponencial. Na função exponencial, quando a base era maior que 1, a função era crescente, né? E crescia cada vez mais rápido de acordo com a base. Quando a base estava entre 0 e 1, a função era decrescente, ou seja, ela crescia mais devagar, beleza? Aqui na função logarítmica é da mesma forma, beleza? Ou seja, quando a base é maior que 1, a função é crescente. E quando a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Beleza? E aí detalhe, estando entre 0 e 1, a função é positiva quando o x está entre 0 e 1 e negativo quando o x é maior que 1. Então a gente vai ver no gráfico melhor para entender como é que fica. Então, ó, vamos associar essa função à função função exponencial. A função exponencial a gente tinha o seguinte, ó, que se a base fosse maior que 1, a função era crescente e passava no ponto de ordenado 0 e 1. Já a função logarítmica, quando a base é maior que 1, ela também é crescente, só que ela passa no ponto 1 e 0. Essa reta que está aqui no meio é a função afim y igual a x, beleza? Então elas são simétricas em torno dessa reta, ou seja, daqui para cá tem a mesma distância do que daqui para cá e assim sucessivamente, beleza? Então a função exponencial e a função logarítmica, elas são inversamente proporcionais, são funções inversas, beleza? Então elas são simétricas em torno da reta y igual a x. E aí, ó, aqui a gente tem a função exponencial quando a base está entre 0 e 1. Ela era decrescente, passar no ponto de ordenado 0 e 1 também. A função logarítmica, quando está entre 0 e 1, ela também é decrescente, só que ela passa no ponto 1 e 0. Então, resumindo, o gráfico da função logarítmica sempre vai passar nesse ponto de ordenada 1 e 0, sendo ela decrescente ou sendo ela crescente. Beleza? Então é bem fácil perceber o formato dessa função. E aí um exemplo bem tranquilo, né? Eu quero construir o gráfico cartesiano da função f de x igual a log de x na base 2. De cara, a base é 2. Então, se a base é 2, ela é maior que 1, logo a função é crescente. Então, o gráfico a gente já sabe como é mais ou menos o formato da curva dele. Ela vai fazer uma curva mais ou menos assim. Como é que a gente constrói esse gráfico? Bem simples, ó. Assim como nas outras funções, a gente vai atribuir valores para x ou para y. No caso de logaritmo, se a função é essa aqui, ó, y igual a log de x na base 2, eu acho mais fácil atribuir valor para a variável y, né? E a partir daí descobrir o x, mas pode ser o contrário. Mas vamos lá, atribuindo valor para a variável y. O y pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esse ponto 0 é importante ter quando o y vale 0, porque a função sempre vai passar no ponto de ordenada 1 e 0. Então sempre que o y for 0, o x vai valer 1, beleza? Mas vamos lá. Se o y vale menos 3, como é que eu faço para saber quem é o x? Pela definição de logaritmo. A base eu elevo a logaritmo para obter o
logaritmando, ou seja, 2 elevado a y é igual a x, ou seja, 2 elevado a menos 3 é igual a x. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8, beleza? Agora, quando o y é menos 2, ó, 2 elevado a menos 2 é igual a x. 2 elevado a menos 2, 1 quarto. 2 elevado a menos 1 é igual a x, ou seja, 1 meio. 2 elevado a 0 é igual a 1, e é por isso que sempre passa nesse ponto, porque a base elevada a 0 sempre vai dar 1. Agora, quando o y for 1, 2 elevado a 1, 2. Quando for 2, 2 elevado a 2, 4. Quando for 3, 2 elevado a 3, 8. Beleza? Se eu quisesse atribuir valor para x para achar y, mesma coisa. A gente tem que ter cuidado só para um detalhe. Se a base é 2, eu vou pegar sempre múltiplos de 2 aqui. Ou seja, é 1 sobre 16, 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 meio, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Beleza? Se a base fosse 3, eu pegaria quem? Múltiplos de 3. Ó. 1 sobre 9, 1 sobre 3, 1, 3, 9, 27. Beleza? E dessa forma eu encontraria o valor de y. Tranquilo? E aí, como é que a gente coloca isso no gráfico? Depois de ter os pares ordenados, a gente vai fazer o planozinho cartesiano. Lembrando que não existe valor negativo para x, ó. Os valores são de 0 para a direita. Então vamos lá, quando x é 1 oitavo, y é menos 3. 1 oitavo está mais ou menos aqui, ó. Quando x é menos 2, tá aqui, ó. Quando o y é menos 2, o x é 1 quarto. Quando o y é menos 1, x é 1 meio. Então o y menos 1, x 1 meio. Quando o x é 1, o y é 0, que é esse ponto aqui, ó. 1, 0. Beleza? Quando é 2, é 1, ó. Quando é 4, é 2. Quando é 8, é 3. E aí eu coloco esses pontos e vou traçar uma linha inclinada, né, passando por eles. Esse é o gráfico da função log de x na base 2. Beleza? Agora, eu vou comparar o gráfico das funções log de x na base 2 e log de x na base 1 meio. O de x na base 2 a gente fez. O de x na base 1 meio, eu não fiz a tabelinha, mas é fácil perceber que ele é simétrico em relação ao outro. Ó. Tem aqui log de x na base 2, que é o gráfico que a gente fez. Ele passa no ponto de ordenada 1 e 0. E aqui tem o gráfico da função log de x na base 1 meio. Ó. 1 meio está entre 0 e 1, então a função é decrescente. Beleza? 2, a base é maior que 1, então a função é crescente. Mas ambos passam no ponto de ordenada 1 e 0. Então perceba que não tem valor negativo para x, porque a função só aceita valores positivos, beleza? Então são maiores que 0 e diferente de 1. Tranquilo? Agora eu trouxe aqui algumas aplicações curiosas, né? Função logaritmo tem infinitas aplicações. Eu trouxe 3 aqui que vocês devem conhecer bastante. A mais conhecida é a escala Richter, né? Quem nunca ouviu falar de um terremoto de magnitude 7,5 ou 8? Então, o que é a escala Richter? É uma escala logarítmica que é usada desde 1935 e por meio dela a gente consegue calcular a magnitude. O que é magnitude? Quantidade de energia liberada por um terremoto, né? E também consegue calcular a sua amplitude. Então, quanto mais energia liberada, maior é o terremoto e maior é o estrago que ele faz. Então, o logaritmo a gente consegue calcular essa magnitude. Radioatividade, o que é? Os químicos, para determinar o tempo de desintegração de uma substância radioativa, eles utilizam dos logaritmos. Geralmente, eles calculam a meia-vida de uma substância, que é o tempo em que uma substância demora para se reduzir à metade. Beleza? Então, é através de logaritmo. Na medicina, quantidade de medicamento eliminado ao longo do tempo. Por exemplo, eu tomo um remédio, eu consigo prever depois de quanto tempo ele vai sair do meu organismo e que quantidade sairá, né? Dependendo da quantidade de tempo que se passou. Então tem bastante aplicação. E aí eu trouxe aqui um exemplo
de aplicaçãozinha, né? Já aqui já uma aplicação para saber o crescimento de uma planta. Então o problema diz o seguinte, ó. A altura média do tronco de certa espécie de árvore evolui segundo o modelo matemático. H de t igual a 1,5 mais log de t mais 1 na base 3, onde esse H é a altura da planta, dada em metros, e esse tempo é o tempo que se passou desde quando ela foi plantada. Esse t é dado em anos. Então, se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, o tempo em anos transcorrido da plantação ao corte foi. O que a questão me deu? A altura. Então, a pergunta é: em quanto tempo ela atingiu 3,5 metros? Vamos para a nossa resolução. O H aqui vale quanto? 3,5 é igual a 1,5 mais log de t mais 1 na base 3, onde esse t é o que eu quero descobrir. Então esse 1,5 eu vou passar para cá, 3,5 menos 1,5 é igual a log de t mais 1 na base 3. 3,5 menos 1,5, 2, é igual a log de t mais 1 na base 3. Agora que tem um logaritmo, a gente vai resolver. Como é que resolve esse logaritmo? Bem fácil. A base elevada ao logaritmo, ou seja, 3 elevado a 2 é igual ao logaritmando, que é t mais 1. Ou seja, 3 ao quadrado é igual a t mais 1. 3 ao quadrado, 9, é igual a t mais 1. T mais 1 igual a 9. 9 menos 1, 8. Então, na verdade, aqui não é hora, aqui é ano, né? Porque ele diz que o t é dado em anos. Ou seja, depois de 8 anos, essa planta atingiu 3,5 metros de altura. Então, alternativa B, beleza?